Hoje eu vou te apresentar de uma forma bem didática, te dando uma pincelada aí de dois grupos muito importantes da cidade de São Paulo. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fica até o final desse vídeo. Esse vídeo é para homenagear essa Pauliceia desvairada que me abriga já há 10 anos. É uma loucura, viu? E essa cidade oferece tantas ofertas culturais, principalmente no que diz respeito ao teatro. São vários gêneros, dramas, musicais, peça infantil, peças adultas, mostras internacionais como a Meet SP, que acontece todos os anos, e muitas outras oportunidades. São diversos espaços culturais e só de edifícios teatrais são 122 espalhados pela cidade. Mas vem cá, por acaso você conhece os grupos históricos responsáveis por colocar a cidade no eixo desse polo cultural e também ser reconhecida internacionalmente? Certamente, quando a gente começa a estudar o teatro brasileiro, não tem como passar por esses dois exemplos. É o TBC e o Teatro Oficina. Vamos começar pelo Teatro Brasileiro de Comédia, ou melhor, o TBC. É inegável que o TBC funcionou como uma grande escola profissionalizante para os atores. TBC foi uma companhia teatral paulistana idealizada pelo empresário italiano Franco Zampari, que sonhava com um teatro moderno onde as companhias amadoras pudessem ter um espaço para se apresentar. Nessa época, existiam pouquíssimas salas de teatro, na verdade existiam 3 propriamente. O Teatro Municipal, que era reservado para recitais de música, Teatro Santana e o Teatro Boa Vista. Portanto, os amadores não tinham tanto espaço assim, as peças eram feitas de forma relâmpago, ficando em temporada apenas 1, 2 semanas. Então, Zampari e também o empresário Francisco Matarazzo criaram a Sociedade Brasileira de Comédia, a partir da reunião de 3 grupos amadores que se revezavam nos palcos do TBC. Era o GTE, o Gucci e a Sociedade dos Artistas Amadores de São Paulo. O teatro foi inaugurado no dia 11 de outubro de 1948, na Bela Vista. E eles realizavam a sua cenografia e o próprio figurino ali mesmo na Rua Major Diogo, na própria sede do grupo. Para vocês verem, tamanha era as possibilidades técnicas do TBC. O TBC foi então um empreendimento de luxo e de muita ousadia que não existia, representando grandes peças com uma superestrutura, trouxe o profissionalismo aos atores, aos técnicos e também trouxe uma forma de trabalhar com novos diretores, de pensar de fato a encenação do teatro. Antes a gente não tinha essa ideia de diretor estabelecida no Brasil. E com os diretores que vão chegar a trabalhar no TBC, como foi o caso de muitos diretores italianos, a cena vai se renovando também. Claro que existia uma ideia muito particular de um teatro europeu, de base francesa, com as renovações e as correntes vanguardistas que estavam por aí pelo mundo. Mas isso também foi importante, porque quando isso chega também com a nossa cultura, vai se transformando em outras coisas. Cacilda Becker, Leonardo Vilar, Paulo Altran, Valmor Chagas, muita gente boa passou por aí. E com certeza você deve reconhecer alguém que já foi para as telinhas. Por exemplo, Leonardo Vilar, o protagonista de O Pagador de Promessas. O Leonardo Vilar era aluno da Escola de Arte Dramática, que nessa época funcionava no 2º andar do TBC e serviu como uma escola de profissionalização de atores, como é conhecida até hoje, mas agora localizada na Universidade de São Paulo. Essa peça de Dias Gomes, protagonizada por ele, é de 1960. Ela foi adaptada para o cinema pelo diretor Anselmo Duarte e o filme ganhou Palma de Ouro, desbancando diretores consagrados como Luiz Buñuel. Ainda hoje é o único filme a ganhar esse prêmio. O TBC serviu como a escola para os atores, um lugar de profissionalização. Outros que chegavam de outras experiências de amadores recebiam ali um contrato anual, cachê e um elenco fixo. Não é à toa que os atores que passaram pelo TBC é um elenco assim de estrelas. As estreias dos espetáculos logo se transformaram em um grande evento na cidade, atraindo muita gente, principalmente da elite, embora o grupo sempre tenha deixado claro que esse não era necessariamente o seu público. Agora uma curiosidade, a partir de 1949 começa a funcionar no 1º andar um bar chamado Nick Bar. O nome é uma homenagem à primeira montagem profissional realizada no TBC, que foi Nick Bar, Álcool, Brinquedos, Ambições, de William Saroyan. Por lá passavam Jorge Amado, Eric Veríssimo, tinham concertos musicais, como por exemplo Inesita Barroso e por aí vai. O espaço foi tão influente que virou título de samba-canção, também chamado de Nick Bar, interpretado por Dick Farney em 1951. E também virou quadro de peça que homenageava os atores durante o ensaio da peça. Uma outra curiosidade importante do empresário Franco Zampari é que ele ainda foi mais audacioso. Em 1949 ele criou a Vera Cruz, que era uma companhia cinematográfica,
que funcionava em São Bernardo do Campo. Essa companhia trouxe bastante modernização, contava também com um aparato técnico luxuoso para aquele momento, mas, infelizmente, não conseguiu se sustentar, porque o gasto, tanto com o TBC quanto com os filmes, era muito maior do que a produção conseguia arcar. E a partir de 1953, muitos atores foram saindo do TBC para criar suas próprias companhias. Foi o caso de Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, Paulo Altran. Muitos dos motivos tinham a ver com o fato de que o TBC não encenava autores nacionais, ou seja, autores brasileiros. Sempre privilegiava um texto clássico, estrangeiro, e muitos dos diretores, como Adolfo Celi, eram italianos. Veio uma grande gama de diretores italianos, que foi muito importante e responsável aí pela modernização das técnicas teatrais. Mas isso vai criar, de certa forma, uma fama desse teatro que está circunscrito em um lugar mais cânone, mais do clássico. Como eu disse, muitas pessoas importantes passaram por lá, como Fernanda Montenegro, Cleide Diáconis e tantos outros que, com o passar do tempo, foram saindo. E o TBC acaba funcionando até 1964, o ano do golpe civil-militar brasileiro, e fechou por conta das dívidas. O próximo grupo de hoje é o Teatro Oficina, que é muito mais do que o grupo teatral. É um espaço de resistência e um pulso vivo no coração de São Paulo, também localizado no bairro do Bexiga. O Teatro Oficina nasce do meio estudantil ali na Faculdade de Direito. Na época era conhecido como Teatro Usina Zona e foi fundado no Centro Acadêmico 9 de Agosto. Então, as principais influências do teatro do Zé Celso vão ser justamente o existencialismo, Paul Sartre, Camus, montando várias peças amadoras de 59 até meados de 1961. A primeira peça, por exemplo, Vento Forte para Papagaio Subir, escrita pelo Zé Celso, teve destaque no primeiro Festival Nacional de Teatro de Estudantes, promovido por Pascoal Carlos Magno. Mas o grande marco viria com o espetáculo Graça e Senhor, de 1971, que propunha um radicalismo na linguagem. E com essa peça eles viajaram pelo Brasil inteiro, inclusive foram para Manaus, se aproximaram do Teatro Experimental do Sesc, apresentaram na quadra do grupo, e com certeza ali foi uma experiência bem efervescente ali da juventude. Inclusive, o diretor da época do TESC, o Nelson Menão, disse que o Zé Celso ia lá durante os ensaios do TESC e dava uns pitacos que foram muito importantes naquele momento para o grupo seguir trabalhando junto. E por que essa peça foi tão importante? Porque ela é fruto de uma criação coletiva, ou seja, os atores também assumiam a autoria não só do texto, que passava também por uma grande transformação, mas da cenografia, do figurino, todo mundo construía junto. Mas claro que a gente não pode deixar de mencionar a célebre montagem de O Rei da Vela, do modernista Oswald de Andrade. Essa peça é icônica por diversos motivos, mas principalmente por sintetizar o movimento tropicalista também muito presente no teatro. Quando Caetano Veloso viu essa montagem pela primeira vez, ele disse que ali ele entendeu o que era o tropicalismo. Inclusive, na montagem de As Bacantes, em 1996, também do Teatro Oficina, que é conhecido por ser um teatro com uma imersão do público, onde o público é levado à cena de alguma maneira, é participativo, o Caetano foi levado à cena onde ele teve que tirar a roupa, né? Ele se despiu, aí a gente tem até uma foto desse momento. No seu famoso teatro, com uma estrutura incrível, o Oficina surgiu e funcionou ali como um epicentro de discussões artísticas, um ponto de encontro entre os artistas para mudanças sociais e para seguir e acompanhar as transformações que São Paulo estava vivendo. O projeto da arquiteta Lina Lobardi com certeza transformou o Oficina aí num terreiro cênico. Hoje integra essa iconoclasta arquitetura com o espaço urbano na cidade, transformando o centro do teatro em um grande terreiro cultural. O Oficina não só revolucionou o teatro brasileiro, como ajudou a redefinir essa ideia identitária de São Paulo, justamente por mesclar a tradição e a iconoclastia. O crítico e teórico Ian Michalski destacou uma coisa importante sobre Zé Celso, dizendo que ele foi um dos principais diretores do teatro brasileiro, com uma visão renovadora e artística, sempre aberto a novas ideias e sempre experimentando bastante, realizando espetáculos provocantes, excepcionais e sempre trazendo uma ideia modernizadora para o teatro. Infelizmente, Zé Celso nos deixou em 2023. Como disse Caetano, Zé Celso era um artista imenso e, de fato, deixou uma lacuna muito grande no teatro brasileiro. Mas é importante destacar que o Teatro Oficina segue muito vivo pelas pessoas que ali estão, pelos artistas que fazem parte. E se você ainda não conhece o trabalho do grupo e está por São Paulo, vá procurar saber, porque ele sempre tem uma peça em cartaz. E não dá para vir em São Paulo sem conhecer o trabalho da Oficina. E esses foram 2 dos exemplos de hoje, mas no próximo vídeo vou falar de mais 2 grupos muito importantes para a cidade de São Paulo.